Olá, seja muito bem-vindo ao Academia. Se você não nos conhece, aqui nós falamos sobre o conhecimento produzido na área do direito. E no programa de hoje, vamos analisar a formação dos estudantes de direito em direitos humanos. É a dissertação da mestra em Direitos Humanos e Cidadania, Luciana Lombas Belmonte Amaral. Desafios à educação em direitos humanos no ensino jurídico. Um estudo a partir das representações sociais do estudante de direito. Dissertação apresentada como requisito parcial para o título de mestre em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília, sob orientação da professora doutora Nair Heloísa Bicalho de Souza. O profissional do direito precisa buscar o verdadeiro entendimento dos direitos humanos para o aprendizado jurídico. Será que a formação dos novos advogados, futuros procuradores ou juízes do Brasil tem privilegiado o fortalecimento dessa temática? Ou será que existe uma ausência desse tipo de discussão nas faculdades de direito? A importância da defesa dos direitos que asseguram a dignidade humana de todos nós é agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a mestra em Direito, Estado e Constituição, Daniela Macedo, e também Eduardo Xavier Lemos, mestre em Direito, Estado e Constituição. Sejam muito bem-vindos aqui ao Academia para participar dessa discussão com a gente. Eu já me dirijo a Luciana para pedir que você faça, Luciana, uma introdução e também para que a gente entenda o assunto que a gente vai discutir aqui pela próxima meia hora. Seja bem-vinda. Tá ótimo, obrigada. Obrigada, Alexandre, pelo convite, uma honra participar do programa. Também muito obrigada pela presença dos debatedores, professora Daniela, professor Eduardo. Bom, Alexandre, essa dissertação ela foi pensada, inicialmente motivada pela minha experiência em sala de aula, não só como estudante do curso de Direito. Eu me formei já há 13 anos e já estou há 7 lecionando como professora. Então, pensar no ensino jurídico tem a ver com essa vivência dentro de sala de aula e com essa constante necessidade de a gente pensar qual é a nossa função, né? Qual tem sido a nossa função como professoras e professores no curso de Direito, principalmente considerando o grande cenário que se insere o ensino jurídico brasileiro. Hoje nós temos, segundo dados do CESUP, nós temos quase 100 mil estudantes formando por ano, a cada ano, um fluxo de matrículas, por exemplo, que chega a quase 900 mil estudantes, totaliza quase 10% de todos os estudantes da educação superior, elas estão matriculados no curso de Direito. Nós temos também um contingente enorme de cursos de direito, como, por exemplo, os quase 1.200 cursos que nós temos. Então, há uma preocupação de pensar o que é que esses estudantes do direito, o que é que está constituindo essa formação. E desse montante de cursos de direito de estudantes matriculados, nós temos quase 90% inseridos em instituições privadas de ensino superior, que foi exatamente o meu objeto de estudo. Foi pensando nesse contexto, nesse contingente de estudantes que vivencia essa formação no ensino jurídico. E, inclusive, nós vemos, né, muito na literatura, a preocupação também da OAB nacional em relação aos cursos de direito, com esse crescente número de cursos que avançam aí. Já temos praticamente 220 cursos em 2 anos, apenas um crescimento muito grande. 50 mil matrículas a mais. Então, a grande preocupação é que nós vemos, né, no circuito, preocupação quanto à perspectiva formal, a formal de inserção no mercado de trabalho, que, sem dúvida, é uma questão muito preocupante, mas que ela acaba por retirar do circuito quanto às outras formações, né, a formação humana desse indivíduo que está ali em pleno desenvolvimento e, sobretudo, o seu compromisso com os direitos humanos. Então, nessa perspectiva, eu busquei pensar quais são esses desafios em uma instituição privada do ensino superior aqui do Distrito Federal. O diferencial que eu trouxe na pesquisa é exatamente privilegiar a ótica dos estudantes a partir desse conhecimento das representações sociais. Então,
É nesse sentido que a minha pesquisa ela se encaixa. Por que a gente deve ter, Luciana, essa preocupação quando a gente fala dessa formação, essa educação, né, do ensino jurídico? Por que essa preocupação com os direitos humanos? Onde é que a gente está errando ou está se omitindo nisso? Né? Como é que está essa situação? Bom, Alexandre, nós temos um grande desafio em sala de aula, né? Nós, professores, sabemos o quanto é difícil tentar conversar com os estudantes, dialogar sobre a importância dos direitos humanos, que a postura teórica que eu sigo é que o direito e direitos humanos, eles estão articulados. Então, quando nós falamos, por exemplo, né, os direitos às nossas liberdades, o direito à própria propriedade privada, o direito à saúde, o direito à educação, nós estamos falando de direitos humanos. E, infelizmente, em sala de aula é muito difícil trabalhar esse tema, porque há um contrafluxo no sentido de que direitos humanos, ele tem... Primeiro, ele está voltado apenas à atividade, pensar o sistema penitenciário e também uma visão que retira, né, o verdadeiro sentido dos direitos humanos, que é o respeito à nossa dignidade. Sem direitos humanos, nossa sociedade ela não pode avançar. Nós passamos, não só no Brasil, vivenciamos hoje no Brasil, mas também no mundo, momentos em que nós tivemos rupturas democráticas que foram importantes o reconhecimento e fortalecimento de direitos humanos. Então, é muito importante que o estudante de direito ele esteja convicto dessa posição e saiba, inclusive, que a sua posição como um futuro profissional do direito, seja na magistratura, na promotoria, advocacia pública ou privada, ele vai estar na lida com pessoas que não têm, inclusive, o reconhecimento como sujeito de direitos. Então, a realidade, quando a gente fala em educação e direitos humanos, nós estamos falando da possibilidade antes de conhecer a nossa realidade. É uma realidade de exclusão social, uma realidade de discriminação. E o estudante de direito precisa saber esse contexto que nós nos inserimos. É verdade, né? Essa construção equivocada de como se vê direitos humanos traz muito problema, né? Seja bem-vinda, professora Daniela. Obrigada, Faça, por favor, uma Alexandre. questão sobre a dissertação da Luciana. Então, Luciana, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, né? Foi um prazer realizar a leitura. O tema em si é um tema que já me encanta, porque eu também comungo de muitas das reflexões que você fez durante o seu trabalho, né? Mas eu percebi que você realizou, teve né, um referencial teórico bastante discutido, trabalhado na sua pesquisa, mas o que mais me tocou, me sensibilizou, foi justamente a sua pesquisa de campo, né? O seu contato pessoal, né, diretamente com os alunos, com os estudantes, também com o coordenador do curso de Direito, né? Com professoras, tanto de Direitos Humanos, quanto também de Direito da Criança e do Adolescente, que é uma temática também que é muito importante e bastante invisibilizada ainda no nosso sistema jurídico e principalmente nos cursos de Direito, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais como foi essa experiência próxima, né, dos estudantes, assim, qual foi a sua visão sobre o que os estudantes que já estavam inseridos, né, alguns no final do curso, né, tinham a partir dessa formação em direitos humanos numa instituição, né, privada, porém que trabalha, né, com a disciplina, porque em alguns lugares não há disciplina de direitos humanos, né? Nem existe, nessa que ela trabalhou existe a disciplina. Se não me engano é uma disciplina optativa, né? Mas de alguma forma os estudantes tiveram acesso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre como foi essa receptividade dos estudantes que realizaram os estudos em direitos humanos sobre a temática. Por que eu faço essa pergunta? Porque vocês já trouxeram, né, que existe um senso comum, né, muito paradoxal sobre os direitos humanos, né? Porque os direitos humanos, de alguma forma, são os direitos de todos nós, todo ser humano, né? E, de alguma forma, as pessoas têm um olhar negativo em relação ao que poderia ser, né, uma fala, uma perspectiva em busca da concretização de direitos humanos. Como você mesmo falou, ficam enviesados pelo olhar do sistema penitenciário e com muitos preconceitos em relação a toda a temática de proteção dos direitos humanos também no sistema penitenciário, né? Então, o que você percebeu em relação aos alunos que você entrevistou? Achei bastante interessante
sua análise. Obrigada, professora Daniela. Bom, primeiro foi um grande desafio, né, porque foi a primeira vez que eu realizei a pesquisa de campo. Apesar da instituição de ensino estar em sala de aula e participar desse contexto ser familiar, nessa instituição não era familiar, porque não foi a instituição onde eu realizei a pesquisa, a instituição onde eu trabalho. Então, foi, de certa forma, um desafio trabalhar com a familiarização e a estranheza necessárias para poder reconhecer algumas coisas diferentes e, ao mesmo tempo, questionar essa situação, esse campo, né, que já é conhecido por nós, professores, já é conhecido por nós. Então, os estudantes, eles trouxeram informações muito valiosas, inclusive romperam com várias ideias minhas, inclusive com a própria hipótese da minha pesquisa. Porque a hipótese da minha pesquisa era que os desafios da educação em direitos humanos estariam limitados ao que se vive na universidade. E os estudantes me trouxeram, eu tive estudantes, por exemplo, que conversaram comigo por 3 horas e não fosse fechar a instituição, eles continuariam conversando comigo, contando sobre as várias dimensões que compõem essa formação. E uma das coisas que mais chamou a atenção é que os desafios à educação em direitos humanos, ela não está só na sala de aula, mas ela circula no ambiente familiar, nas redes sociais digitais e em experiências vividas em estágio. Então, assim, de fato, os estudantes, eles sinalizam uma ausência de discussões na instituição, não só por afirmarem isso, por dizerem, por exemplo, que na instituição de ensino poderia ter mais seminários que trabalhem com temas de direitos humanos, ou então transformar a disciplina de direitos humanos como uma disciplina obrigatória e não facultativa. Mas eles trazem também, por exemplo, quando os assuntos que envolviam, né, justiça, democracia, direitos humanos, os estudantes sempre recorriam a experiências que estavam fora da universidade. Então, essa é uma questão que me chamou bastante a atenção. É o quanto a instituição de ensino, ela peca por não participar dessa vivência do estudante, que ele não é só estudante, ele é filho, ele é o avatar da cultura, da realidade, né, digital que nós falamos hoje. Hoje ele está em contato com o Facebook, ele assiste videoaulas. Então, todos esses espectros da dimensão que compõe o estudante ajudam a fortalecer. Infelizmente, a instituição de ensino, ela peca, porque ela não aparece nem na narrativa dos estudantes. Doutor Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez. Por favor, faça uma questão aí sobre a dissertação da Luciana. Gostaria de agradecer o convite, TV Justiça. Muito obrigado pela confiança. Nós que agradecemos. Luciana, parabéns pela dissertação. É um trabalho brilhante, uma pesquisa muito séria, um referencial acadêmico, teórico fantástico, uma orientação muito cuidadosa da professora Nair Bicalho. E eu gostaria de trabalhar com a tua pesquisa empírica no sentido que dessa dificuldade que nós temos dentro de sala de aula em delimitar, trabalhar direitos humanos, construir direitos humanos a partir de toda essa perspectiva que você mesmo narrou e muito bem explorou na pesquisa, de todo um certo campo, o campo das redes sociais, o campo da família, o campo da hierarquia de trabalho, um certo estamento que você conseguiu demonstrar a partir da fala dos seus interlocutores, que de alguma forma desconstrói todo esse discurso de direitos humanos, toda essa sensibilidade de direitos humanos, e me parece que ao longo dessa pesquisa você conseguiu demonstrar que tudo isso é negligenciado por tudo aquilo que está fora da academia. Você consegue trabalhar com isso? Você conseguiu perceber dessa forma também? Professor Eduardo, a gente vai voltar no segundo bloco. A Luciana vai responder a essa pergunta do senhor. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema Desafios à Educação em Direitos Humanos no Ensino Jurídico, um estudo a partir das representações sociais do estudante de Direito.
A expositora é Luciana Lombas Belmonte Amaral e os convidados são Daniela Macedo e Eduardo Xavier Lemos. E eu vou pedir ao professor Eduardo que refaça a pergunta que fez no final do primeiro bloco para Luciana. Professora Luciana, então, tinha construído com você a ideia de como esses fatores externos foram apontados ao longo da pesquisa com seus interlocutores, como eles contribuem para a desconstrução do trabalho que é feito de direitos humanos dentro da academia, mas a partir da família, a partir das redes sociais, a partir de uma série de fatores externos. Todo esse discurso que é construído na academia, ao longo do ensino, ele é todo desconstruído a partir de uma série de fatores externos. Como você percebe isso? Bom, professor Eduardo, essa verificação, esses achados empíricos, eles trazem uma situação mais desafiadora ainda, que é perceber como o ensino ele consegue lidar, sabendo dessas dimensões que interferem na formação do estudante, como ele consegue lidar com essa desconstrução dos direitos humanos que vão, um contrafluxo ao que a gente busca no ensino jurídico, que é a preservação dos direitos humanos. Então, nós temos uma grande dificuldade, primeiro, de reconhecer nesse estudante que, apesar de em sala de aula a gente está conseguindo trabalhar alguns temas e a gente tem várias opções a gente conseguir fazer isso. Inclusive, a educação em direitos humanos, quando a gente fala sobre essa educação, a gente não está falando apenas de uma educação que é feita em uma disciplina, mas ela é feita de forma transversal. Ou seja, eu estou na disciplina, por exemplo, de Direito do Trabalho, eu tenho a oportunidade de falar da situação do trabalho escravo no Brasil, que é uma situação muito grave, no mundo também. Então, nós temos várias oportunidades de trabalhar isso. Agora, eu acredito, e aposto muito na minha dissertação, sigo a linha que a proximidade do professor e da professora com o estudante de direito, ela é crucial para compreender essas situações que, às vezes, a gente já trabalha alguns conteúdos em sala de aula, mas simplesmente não extrapola essa vivência. Professora Daniela, mais uma questão? Sim, eu percebi em determinado momento alunos do 10º semestre que tinham ainda apenas a visão que eles receberam fora do ambiente universitário. Que 10º semestre. 10º semestre, o que é muito grave, o que é muito sério, sob o ponto de vista de formação jurídica, né? Porque se nós, que somos profissionais da área do direito, somos profissionais que estamos focados no ensino, no aprendizado sobre direitos e garantias, concretização de direitos, transformação social, também a partir do direito, no sentido positivo, no sentido de garantia, proteção e etc., se nós não estamos trabalhando com a pauta de direitos humanos, com a temática de direitos humanos nas universidades, nas faculdades, dentro da instituição em que se fala sobre direito todos os dias, onde nós vamos trabalhar com esses futuros profissionais, com esses futuros cidadãos sobre essa pauta, Claro, a pauta dos direitos humanos não é exclusiva do direito, Ela é exclusiva da nossa existência enquanto sociedade, Independentemente do viés acadêmico que a gente queira trabalhar. A gente pode trabalhar em várias áreas, até mesmo na área da saúde, Um profissional da medicina também precisa ter conhecimento em direitos humanos, até mesmo para poder analisar, sob o ponto de vista também profissional, quais são as implicações de algumas questões, de algumas decisões tomadas pelo profissional da área do direito, profissional da engenharia também, todos nós precisamos ter esse olhar, E se dentro do universo jurídico, que é onde nós temos, todo o sistema normativo, que não é a única fonte de direitos humanos, mas é uma fonte que existe, que a gente também precisa respeitar e valorizar e buscar sua concretização. Nós não estamos, os estudantes não conhecem as normas internacionais, conhecem a Constituição, mas não conseguem fazer um link com, por exemplo, com o que está na nossa Constituição, com a pauta de direitos humanos, Não interpretam como direitos humanos o que está ali trazido na nossa Constituição enquanto direitos fundamentais, Então, é complexo a gente olhar hoje, em pleno século XXI, com todos os avanços que nós já conquistamos a partir da reforma do ensino jurídico em 2004, 2005,
a gente nós crescemos, né? Mas nós, de alguma forma, não chegamos ainda num mínimo de formação jurídica, numa perspectiva pautada pela formação de direitos humanos tão necessária, tão importante, tão fundamental no mundo como o mundo que nós vivemos desde sempre, né? Então, Luciana, eu te pergunto, como é que a gente faz para alertar, né, ou para sensibilizar, na verdade, até os nossos colegas professores, né, que a pauta de direitos humanos é a pauta de todos nós? Nós temos uma grande tarefa que é saber trabalhar em sala de aula e mobilizar os estudantes. E quando digo mobilizar, eu falo pela relação também de afeto, porque a nossa relação com os estudantes não é uma relação... ele está ali sentado como estudante, eu estou aqui como professor em cima, né, de um púlpito. Não, nós estamos numa relação em que ambos estamos construindo, inclusive a própria dissertação que eu faço, ela tem tudo a ver com essa vivência em sala de aula, que se eu não estivesse em sala de aula, eu jamais estaria pensando nessa importância no ensino jurídico. Mas a nossa missão é tentar trabalhar isso de uma forma que contextualize nossos problemas e chame atenção para problemas que, por exemplo, os estudantes não conhecem, né? Eu trouxe, por exemplo, na disciplina de Direito do Trabalho, eu faço um trabalho sobre o trabalho escravo, por exemplo, né? Os estudantes não acreditam que nós temos hoje trabalho escravo no nosso país. Eu falo, olha... Taguatinga, Ceilândia, São Paulo, não é isso? Avenida Paulista, nós tivemos caso lá no Brás, inclusive, de trabalhadores, inclusive trabalhadores asiáticos, em condições completamente indignas. Então, eu tenho sentido, professora, que isso tem surtido um efeito. O primeiro deles é trazer uma realidade que é desconhecida no direito. Nós estamos muito preocupados pelo status, em cargos, em situações, esquecemos para quem estamos atuando, para a nossa sociedade. Então, esse tem sido para mim um passo importante, descortinar uma realidade que não é vista. E, em segundo momento, tentar trabalhar outras questões que estão fora do sistema penitenciário. Eu considero, inclusive, uma questão muito difícil. Eu não trabalho com o sistema penitenciário, eu trabalho com educação e falo para eles, olha, eu conheço várias pessoas como eu, que somos pesquisadores em direitos humanos e trabalhamos com educação, com jovens, com crianças que, por exemplo, não têm pais, né? São crianças órfãos, são idosos, são pessoas que têm diversas dificuldades e isso mostra para eles o quanto direitos humanos ela pode ser transformadora, né? Reveladora. Vamos pedir uma pergunta para o professor Eduardo. Bom, Luciana, essa conversa apresentou uma série de questões da tua dissertação no que toca a essa formação tecnicista, burocrata, que a gente também tecnicamente chama de positivista, né? Isso se confirma ao longo das entrevistas e confirma na nossa vivência, né, como professores. Não é distinto também como sociedade. Também nos direitos humanos apresenta, dentro da tua dissertação, e eu conecto isso muito fortemente, de que os direitos humanos vão se colocando como um critério positivo, né, normativo, legalista e abstrato. A tal ponto que a gente chega em sociedade de que os próprios seres humanos, e inclusive os técnicos em direito, negam os direitos humanos. Os seres humanos negam os direitos humanos. É confuso, mas existe, né? Onde a gente perdeu isso? Difícil. Mas como a gente pode reconstruir em algum ponto, tanto na visão teórica quanto na visão empírica, a tua dissertação começou a te dar algum caminho de construção? Bom, professor Eduardo, o que eu tenho percebido, mais uma vez, eu não tenho todas as respostas, sou apenas mais uma professora que tenta construir um caminho de diálogo, mas o que eu tenho visto é que o dogmatismo, né? O dogmatismo é você ter, isso é muito forte no direito, quando você assume que as leis, elas são inquestionáveis e você desconhece a origem das leis, a fase pré-legislativa, por exemplo. Nós, no curso de Direito, nós não temos
esse trabalho de conhecer quais são os interesses que mobilizam, né, as normas jurídicas. Então, eu acredito que o dogmatismo, ele atrapalha muito nesse sentido, porque você deixa de questionar quais são as funções do direito, né? Você assume aquilo como tido verdade, a norma jurídica posta. Então, isso nos direitos humanos também, e aí digo quanto ao ramo específico dos direitos humanos, quando nós falamos de tratados internacionais, por exemplo, a minha preocupação sempre em sala de aula é dizer que os tratados internacionais, Declaração Universal de Direitos Humanos, por exemplo, né, o expoente desses tratados, desse cenário internacional, ele não pode ser o único veículo para fortalecimento de direitos humanos, porque a partir do momento que nós reconhecemos que o Estado e organismos internacionais são os únicos que reivindicam essa conquista de direito, nos tornamos cidadãos passivos. Então, nós temos que ter, né, a educação em direitos humanos tem a ver com isso, de se sentir protagonista dessa conquista e reivindicação por direitos humanos. Temos que estar atentos, sempre atentos e vigilantes, como profissionais do direito, ter condições de enxergar essa realidade que está, né, ela é muito facilmente escondida nas formas dos nossos rituais, né? Os nossos rituais, eles acabam nos colocando alheios ao mundo social. Por exemplo, nós temos vários casos, por exemplo, casos, inclusive, no direito do trabalho, questões, inclusive, do próprio sujeito que está ali, o trabalhador, que vai ao judiciário e não consegue, né, ingressar, às vezes por causa de um chinelo, ou às vezes da sua vestimenta, que isso tem a ver com o nosso reconhecimento, em ver que as pessoas não estão, né, na mesma situação que nós e que elas precisam da nossa atenção para, né, que consigamos construir aí o Estado democrático de direito. Luciana, muito obrigado por você compartilhar suas ideias com a gente, tá? Trazer o trabalho, parabéns pelo trabalho. Né? Ele sempre pulsa muito forte esse assunto quando a gente vai discutir isso aqui. Muito obrigado também, viu, professora Daniela Macedo, Obrigada. professor Eduardo Xavier Lemos. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo. Tchau.